E se eu te falar que você está sendo controlado? Sim, você diariamente vê símbolos e isso influencia a sua consciência, influencia as tuas emoções e influencia também o seu comportamento. E diariamente estes símbolos estão moldando quem tu és. Só que você talvez não perceba o quão importante, o quão profundo isso seja na tua vida. Mas eu quero te mostrar nesse vídeo como você pode identificar isso e como que você pode se libertar deste efeito de controle. Então, para que a gente comece tudo isso, eu preciso te mostrar primeiro algumas questões ressonantes que vão nos iluminar, vamos dizer assim, a nossa consciência para que a gente consiga perceber o como existe uma apropriação simbólica de questões tradicionais que estão subjacentes ao nosso inconsciente enquanto seres humanos, enquanto raça humana, e isso é moldado para nos fazer acreditar que é outra coisa. Um exemplo disso, uma marca, por exemplo, a Chanel e a Gucci e a Mastercard, usam esta intersecção de dois círculos, né? O próprio símbolo aqui de Jesus com o peixe, os círculos das Olimpíadas, né? Nós temos diversos simbolismos, aqui no meio também é um símbolo de ordem iniciática. E essa Vesica Piscis, que é essa intersecção central, ela forma uma vulva, né? Ela forma justamente o órgão sexual da mulher. E isso provoca um pensamento primitivo em nós. Então as marcas de luxo, por exemplo, a Gucci, a Chanel, a própria Mastercard, elas vão entender que isso aqui forma um símbolo primitivo que vai provocar, em certo grau inconsciente no ser humano, um desejo primitivo, que tem a ver com o impulso sexual. Freud, por exemplo, já nos explica sobre isso, de que existem forças, né, da psique que estão ocultas, inerentes ao ser humano e que a gente é movido por conta delas. Você trabalha no que você trabalha, você busca, por exemplo, um reconhecimento, você busca, sabe, satisfação e tudo mais, e tudo isso é inerente a todos os seres humanos. E cada um vai encontrar em determinadas formas. Por isso as grandes marcas, elas entendem isso e elas sabem usar isso. A Nike usa aquele símbolozinho que é um V para cima, né? Então isso vai trazer algo que é para levantar, né? Então a semiótica da coisa, ela é muito bem estudada, muito bem trabalhada em todas as grandes marcas. Mas agora um assunto polêmico. Esse símbolo aqui, você deve conhecê-lo por um movimento alemão da segunda G, que eu não vou comentar o nome aqui para não cair do ar esse vídeo, mas é um símbolo originalmente budista. Então a suástica, né, ela é um símbolo budista que representa o equilíbrio dos 4 elementos. E este equilíbrio é a mesma coisa, por exemplo, da cruz cristã, que é um equilíbrio entre o que está em cima e embaixo, o que está na direita e esquerda. E, na verdade, a cruz cristã, ela deriva de um outro local também, mais antigo do que o próprio cristianismo. Então existe toda uma artimanha onde símbolos que tradicionalmente representam X, eles podem vir a representar Y por conta de uma apropriação simbólica, por conta de uma apropriação que alguém com muito poder, muita influência e um discurso muito poderoso, né, muito persuasivo, essa pessoa consegue pegar esse símbolo, mudar o significado dele e apresentar, e isso é totalmente corrompido, vamos dizer assim. Porém, ele conversa a nível primitivo com a psique humana. E isso é tão poderoso que há mais ou menos 100 anos atrás, o sobrinho do Freud, ele viu as escrituras ali do seu tio, né? O Freud é o pai da psicanálise, para quem não sabe, e ele viu ali um grande potencial no marketing, na propaganda. Então, esse sobrinho do Freud, ele viu um potencial, por exemplo, em fazer um grande público, que era o feminino, começar a consumir cigarro. E ele construiu uma narrativa onde o cigarro passa a ser o falo da mulher, o pênis da mulher. E isso se tornou um símbolo de poder. E ele, de fato, conseguiu. As mulheres lá do século XX, dos anos 1920, elas começaram a fumar como um símbolo, um gesto de poder. E isso foi por causa do sobrinho do Freud, que trouxe isso à tona. E ele começou a ver que dava para manipular as massas
por meio desses símbolos, por meio desses ícones de poder, por meio dessas questões. E isso começa a fazer muito sentido na modernidade, onde eu mostrei aquelas marcas que usam também de símbolos primitivos e ressignificam isso para pintar uma ideia na cabeça das pessoas. E talvez você seja uma das pessoas que inconscientemente consome coisas por desejos primitivos. E você não tem como saber isso, a não ser que você tome consciência daquilo que é inconsciente para você. Então, esse estudo, essa manobra, ela é conhecida como geração de consentimento, né? Então, essa ideia, ela vai ser uma construção de consentimento, desculpa, tá? E essa construção de consentimento, ela é uma técnica que, por exemplo, semana passada foi usada no Super Bowl. O que é o Super Bowl? É a final do campeonato lá de futebol americano, que é o comercial mais caro do mundo. São 10 milhões de dólares por 30 segundos no Super Bowl. Por quê? Que a pessoa pagaria, convertendo hoje, 60 milhões de reais para 30 segundos de propaganda? Porque são 100 milhões de telespectadores que estão em estado alterado de consciência emocionalmente por causa do jogo de futebol. Porque eles estão lá no pão e circo deles e vibrando e torcendo e toda aquela euforia final, competição, desejos primitivos muito à tona. E aí as propagandas, as grandes marcas pagam caro para aparecer na frente dessas pessoas, porque aquilo gera um impacto, uma impressão. E o que aconteceu nesse Super Bowl? Um cara famoso aí, que é bem, vamos dizer, controverso, chamado Kanye West, ele divulgou uma marca de roupas, que é a Yetis. E neste site da marca de roupas, a pessoa entrava lá e só tinha um único item, que era uma camiseta branca com uma suástica preta no meio. Algo um tanto quanto polêmico, né? Ele sendo uma figura negra, Kanye West, ele é negro, e ele defendendo um movimento, né, de hegemonia de poder branco, é meio estranho isso. Então a gente pensa, qual é o sentido de ele fazer isso? Por que gastar 10 milhões para divulgar uma camiseta desse movimento, né, tão controverso da segunda G? Isso se deve justamente por causa disso, da construção de consentimento. Então a gente tem algumas teorias a serem levantadas aqui. Por exemplo, o primeiro impacto que esta questão traz é um choque cultural, onde as pessoas no estado alterado emocional levam um choque com aquilo e isso baixa o pensamento crítico delas. Isso faz com que elas tenham uma dessensibilização do público, né? Então elas começam a ficar dessensibilizadas e o filtro da realidade delas começa a se fragmentar. O filtro moral, o que pode e o que não pode. Na final do campeonato, uma propaganda, né, nasal, vamos dizer assim, para não dizer o outro nome que vai bloquear esse vídeo, né, uma propaganda lá da ditadura alemã da Segunda Guerra. Então, isso é algo que a gente precisa comentar. Quem está por trás do Kanye West? Quem realmente está fazendo essa articulação? E a gente pode criar teorias aqui, eu não vou levantar nenhuma teoria conspiracionista, não sou desses, mas eu acho que existem pessoas, elites, influências por trás desse ator, por trás dessa pessoa que é um grande influenciador aí da rede, patrocinando, financiando isso. Para quê? Talvez não seja propriamente dito para o movimento naso, né? Mas talvez seja para quebrar um pouco a barreira de aceitação do público. Talvez seja para isso, para diminuir o fator crítico das pessoas, fazer com que elas percam a sensibilidade e fazer com que este símbolo, que uma hora era tão, sabe, grotesco, ele comece a ser aceitável pelas pessoas. Ou também para medir qual o impacto que isso realmente tem no público. Vamos ver como é que as pessoas reagem, vamos ver como que elas comentam na internet, como é que elas fazem e desfazem. Porque aí os governantes, as pessoas influentes, a grande elite, começa a ter um termômetro. E é aí que começa o nível de influência. Por quê? Isso gera polarização e a polarização é uma das principais armas estratégicas. Por isso o uso simbólico, ele polariza. Ou você gosta ou você não gosta. Você usa uma cruz, por exemplo. Se você não é cristão, você não gosta daquilo. Se você é cristão, você gosta. E se você, por exemplo, usa uma cruz invertida, né?
Quem é cristão vai se sentir até ofendido por conta disso. Então, existe essa questão de polarizar para comandar. Quando você polariza, você consegue trazer muito mais controle para o seu discurso, porque existem os fiéis e os não fiéis. E é isso que os poderosos fazem por meio da semiótica, por meio do simbolismo. Então essa questão também, ela vem justamente para nos alertar e para que você fique muito atento. Quais são os símbolos que vêm até você, que são disparados no teu celular, no teu computador, na tua rede? Quais são as mensagens, né? Porque símbolo não é só visual, mas também é uma mensagem simbólica, subliminar, que as pessoas estão falando, fazendo. O próprio Silvio Santos usava isso muito, né? Nos seus programas ele disparava aquele um frame Jequiti, e aí pá, né? Isso ficava no subliminar das pessoas. Então existe um nível de aceitação. Você segue algum influenciador e esse influenciador, por exemplo, fica sempre falando de uma marca de roupa, de cosmético, de suplemento, disso, daquilo, e isso começa a entrar no seu campo de percepção, baixando o seu filtro do que é e do que não é bom. Por exemplo, camisetas da Insider. Né? Quantas vezes a gente já viu pessoas sendo patrocinadas e como é boa essa camiseta, como é bom isso, como é bom aquilo, como é bom este telefone, como é bom esta, sabe? Então tudo isso, ela tem justamente essa mesma manobra simbólica, essa mesma manobra de retórica não verbal que vai fazer com que você baixe o seu filtro crítico da realidade e comece a aceitar cada vez mais aquilo como algo certo, bom e verdadeiro. Então, o alerta que eu quero trazer para vocês nesse vídeo é justamente este. O que vocês estão deixando entrar e como estes símbolos estão, de fato, afetando a tua vida. Porque eles afetam, ou positivamente ou negativamente, mas eles afetam a tua vida, isso é fato. Então, pare de ser controlado, pare de ser uma marionete. E para que você pare de ser uma marionete, existe uma questão, que é subir a sua frequência vibracional. Quando eu falo frequência, não tem nada a ver com hertz, com ficar escutando frequências e tal. É você, de fato, subir a sua consciência. E isso, a gente tem um grande estudo que vai nos comprovar qual é o nosso estado de consciência a nível frequencial. E eu preparei justamente uma análise grátis, onde eu quero te dar de presente. É só você clicar no link que está aparecendo aqui embaixo, aqui no card ou no comentário fixado, para realizar um quiz com perguntas rápidas e pontuais para medir o seu estado de consciência ou a sua frequência consciencial. E ao final eu vou te dar uma resposta para que você tenha mais consciência, para que você fique mais esperto e não caia nesse tipo de manipulação simbólica. Tá bom? Então, nos vemos dentro da nossa análise gratuita. Deixa o like aqui, um comentário, tá? Para eu saber que você está aqui e se inscreve aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.